Meus irmãos, para brilhantar a nossa manhã, o convidado de hoje da nossa palestra, a querida Rosali, do Centro Espírita Consolador, que já esteve por várias vezes na nossa casa e sempre nos trouxe essa mensagem de esperança, de confiança no futuro, e que nós esperamos que hoje continue nos dando esse ânimo novo para começarmos a semana. Rosali, por favor, fique à vontade. Né? Fique à vontade. Bom dia a todos. É sempre muito prazeroso, honroso voltar a essa casa, que eu frequento já há bastante tempo e fico muito feliz quando me convidam para voltar. Revejo amigos queridos, né? E isso me traz bastante alegria. Mais ainda por saber que num domingo de manhã a gente se encontra para falar de Jesus, né? Isso é o que tem de melhor, porque a gente se reabastece, se revigora, se reenergiza, né? Para poder enfrentar o que vai acontecer na semana que se inicia. Eu escolhi para falar hoje com vocês uma passagem que muita gente conhece, acho que todos conhecem, não muita gente, todos conhecem, que fala sobre uma visita que Jesus faz a Marta e Maria. Eu escolhi esse quadro, não sei se dá para ver bem, mas eu gosto muito desse quadro, porque ele tem umas particularidades dentro do conceito de arte que são significativos, né? Algumas coisas muito importantes que a gente precisa também aprender a ler dentro das artes visuais, como nesse caso. Aqui a gente tem Jesus que olha para as duas irmãs, Marta e Maria. A luz maior está aqui, entre Jesus e as irmãs. A gente vê que esse é o foco da luz, esse é o centro do quadro. E é interessante que a luz é como se brotasse dessa relação entre eles, não é? Ela não vem apenas de Jesus, ela banha totalmente Maria, que está absorta, olhando para Jesus, procurando colher dele o que interessa, não é? E, no entanto, sua irmã está lá, quase de costas, preocupada com as coisas, com os afazeres da casa. Isso tudo é muito simbólico. Quem realmente pintou esse quadro, pintou sabendo por que ele estava fazendo isso. Primeiro, por causa da luz que emana de Jesus. Segundo, porque Maria tem o seu olhar dirigido a Jesus. E ela então é banhada pela luz dele. Em terceiro lugar, o fato de que no escuro e ainda de costa, quase sem ser reconhecida, está lá Marta, que era a irmã preocupada com as coisas da casa. Não é? Essa leitura desse quadro vai ser realmente explicada depois e melhor aprofundada nos textos evangélicos. E eu peguei então de Lucas, no capítulo 10, os versículos de 38 a 42, essa passagem de Jesus que visita Marta e Maria. Diz assim o texto evangélico. Desculpa, mas saiu da página aqui. Ao prosseguirem a jornada, ou seja, Jesus não estava sozinho, como sempre não estava, né? Ele entrou em certa aldeia e certa mulher de nome Marta o hospedou. Não fala de Maria.
certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessário só uma. Assim Marta escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Esse é o texto de Lucas. Lucas, entre os 4 evangelistas que nós conhecemos, é o mais poético. Dos 4 evangelistas, era o mais culto. Ele era médico, não é? Era grego. Não tinha conhecido pessoalmente Jesus, mas conheceu Jesus através da convivência que ele teve com Paulo. Muita estreita convivência com Paulo. Então vamos agora entender essa passagem que Lucas faz questão de colocar para nós. Primeiro, nós vamos entender... desculpa, esqueci de colocar aqui o que vai fazer funcionar, mas é rapidinho. Nós vamos entender que essa aldeia aqui o evangelista se refere, é uma aldeia onde moravam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Lázaro todo mundo conhece, aquele irmão que em estado cataléptico estava ali desacordado quando Jesus chega à casa, e as irmãs desesperadas perguntam: mas se o senhor tivesse chegado antes, teria feito alguma coisa, e agora o que fazemos sem Lázaro? E ele então vai ao sepulcro onde estava Lázaro, que na verdade não tinha desencarnado, e o traz de volta à vida, tirando Lázaro daquele estado cataléptico, que era um tipo de catalepsia que ele tinha. Aí eu fiz questão de colocar Lázaro quando Jesus chega à porta do sepulcro e ordena que levanta-te e anda, né? Ele diz a Lázaro, e a alegria das irmãs ao recuperarem o irmão. Moravam em Betânia. Betânia é uma aldeia realmente, até hoje, muito próxima de Jerusalém. Jerusalém era uma capital do reino de Judá, ficava no alto do monte, e ali, na parte mais alta do monte, estava o templo, né? E Betânia, ali, a 3 quilômetros. Hoje, para nós, 3 quilômetros não é nada, né? Mas a gente tem sapato, a gente tem carro, né? Tem ônibus com motorista particular, né? Hoje a gente tem muitas comodidades, então 3 quilômetros parecem muito pouco. Mas imaginem naquele tempo, naquele terreno árido, e a gente descalça, com o sol causticante, andar 3 quilômetros. Jesus tinha feito isso com as pessoas que o seguiam, não só os apóstolos, mas também outras pessoas que o seguiam. Tinha descido de Jerusalém até Betânia, esses 3 quilômetros, andando, caminhando. Então, quando ele chega à casa de Marta e de Maria, era normal que fosse bem recebido. E havia uma tradição judaica de bem receber. Mas vamos ver mais uma coisinha sobre Betânia. Olha Betânia como ainda é, não é? Casas de pedra, ruínas. E olha lá, hoje, esta é a casa de Marta e de Maria. Tem lá a indicação. Isso daqui é turista, né? A foto foi batida com turista. Esta é uma visão da casa, uma visão externa da casa de Marta, Maria e Lázaro. E aqui uma visão interna, ou seja, aquela portazinha que vocês estão vendo ali, é esta daqui, vista de dentro para fora. Então imaginem como era receber uma pessoa há 2000 anos numa casa de pedra, como se fosse uma gruta, como se fosse uma caverna, e onde as comodidades eram mínimas. Não tinha sofá para a gente receber ninguém, não tinha mesa nem cadeira, as pessoas se sentavam no chão e se sentavam às vezes em algumas almofadas,
né? E comiam a comida que era colocada no chão, nas travessas, nas bandejas, de todas de barro, né? Para poder pegar dali o seu alimento. Então vejam bem, olha aqui que a comodidade era pouca. Então Marta tinha essa preocupação de receber bem, porque eu disse para vocês que existia, como existe até hoje, uma tradição judaica entre os judeus até hoje de bem receber, porque havia um desprazer já naquela época de Jesus bastante grande entre os judeus de oferecerem sacrifícios ao templo. Vocês sabem que o templo naquele tempo funcionava e sobrevivia com as doações. As doações muitas vezes não eram feitas em dinheiro, em espécie, eram feitas em aves, em pequenos animais, né? Esses animais eram revendidos, alguns eram sacrificados, outros eram revendidos, e esse dinheiro era revertido para a sobrevivência dos doutores da lei, que sobreviviam com esse dinheiro, né? Então era preciso que o templo fizesse a sua renda, tivesse a sua renda, e para isso então as pessoas, os judeus, eram convidados a ofertarem algumas coisas para o templo. Mas já havia uma indisposição naquela época muito grande em relação a essa prática. E então os doutores da lei inventaram uma estratégia. Entre os judeus, aqueles que recebessem hóspedes estariam tendo uma equivalência daquela oferta, daquele sacrifício que deveria ser feito. Então era muito comum já na época de Jesus se hospedar alguém, receber alguém em casa, mesmo que fosse estranho, mesmo que fosse um viajante que estivesse passando por ali, porque depois isso era relatado ao templo e o templo livrava aquela pessoa de fazer os seus sacrifícios necessários. Então a prática de hospedar já era muito divulgada entre os judeus. Portanto, o fato de Jesus ser amigo de Lázaro, amigo de Marta e de Maria, não era o suficiente para Marta, porque Marta ainda praticava a lei judaica e fazia questão de dizer ao templo que ela tinha hospedado as pessoas, e principalmente Jesus, que naquela época também já era uma figura polêmica. Então aqui nós temos que hospedar para os judeus significava receber em casa, como visita, como nós fazemos hoje, não é? Quando alguém chega em casa para a gente, para nos visitar, a gente sempre quer receber bem, vai procurar sempre uma bolachinha, vai fazer um cafezinho novo, não é? Para receber bem a pessoa que nos visita. Também isso era uma preocupação de Marta, receber bem Jesus, também por ser amigo da casa, não é? Mas esse receber bem, é diferente de acolher. Nós mesmos, quando recebemos alguém em casa, muitas vezes a gente só recebe como visita. Outras pessoas com quem a gente tem um pouco mais de afinidade, as pessoas com quem a gente tem um pouco mais de afeto, a gente extrapola um pouco mais isso, recebe melhor, recebe com mais alegria, quer que a pessoa fique mais tempo, enrola a pessoa para ela não sair logo, não é? Então, uma coisa é receber, outra coisa é acolher. Se nós formos ao dicionário, nós vamos ver que existem as duas palavras, receber e acolher. Se nós pensarmos em Marta e Maria, Marta recebia, Maria acolhia. Vejam a diferença da postura entre uma e outra, não é? Bem, se nós formos agora tentar fazer um perfil de Marta, dessa irmã que preocupada chegou a reclamar para Jesus e pedir a ele, fala para ela vir me ajudar, não é? Se
deu esse direito de falar isso para Jesus. Imaginem vocês se a gente estivesse na nossa casa e nós tivéssemos Jesus em casa, se nós íamos falar isso, né? Jesus, ó, fala pela minha que manda me ajudar, não é? Eu tô aqui sozinha, né? Então, vejam bem, vamos analisar o perfil de Marta. Primeiro, a intenção de Marta era hospedar Jesus, ou seja, receber bem naquele sentido judaico, receber bem aquele que estava ali para ser hospedado, né? Ela não tinha muita visão daquilo que Jesus estava proposto a cumprir. Tanto que ela estava preocupada em fazer alguma coisa para ele comer, preocupada em servir uma água. Maria não. Maria queria já sentar perto de Jesus e ouvir o que ele tinha a dizer, né? Ela, na verdade, não estava tão interessada naquilo que Jesus poderia trazer de ensinamentos para ela, mas ela estava interessada em ser hospitaleira, para depois relatar o templo e se livrar daquele sacrifício que ela deveria cumprir, né? Então essa era a opção dela, era ver Jesus só como hóspede, como alguém que estava ali na casa e ia dormir, ia se banhar os pés para descansar, ia comer alguma coisa, ia tomar uma água fresquinha, né? Descansar um pouco. Mas ela tinha optado por fazer isso. Ela que tinha escolhido procurar servir Jesus como hospedeira. E ela não faz isso apenas calada. Ela reclama. Ela que tinha escolhido o trabalho e ela reclama. E não se lamenta sozinha, ela vai reclamar para ele. Então, vejam, diante muitas vezes do trabalho que nós mesmos escolhemos, nós também fazemos como Marta. A gente acaba reclamando. Ah, Deus, mas tem dó, né? Hoje, outra vez, né? A gente também reclama muitas vezes como Marta. Portanto, a gente, se nós pensarmos bem, nós nos identificamos muitas vezes com esse espírito de Marta. Nós temos dentro de nós essa natureza de Marta, de ser hospitaleira, para a pessoa sair dali dizendo, olha, me atendeu bem, me serviu bem. Mas Marta não tinha noção, tanto que muitas vezes Jesus dizia, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E Marta ainda não entendia isso. Nós ainda temos essa porção de Marta, não é? Dentro de nós. Muitas vezes a gente se sente dentro desse relacionamento com os amigos espirituais nesse sentido, de que a gente tem que saber como servir e ser servido, né? Bem, na psicologia moderna, hoje, a gente fala muito de síndrome de Marta. Isso sim, quando as pessoas têm como objetivo exclusivo se preocupar só com coisas materiais. Por isso que fala, você está com síndrome de Marta, não é? Porque está preocupada só com as coisas materiais, só com as coisas superficiais, não aprofunda aquilo que deveria aprofundar, não é? O foco de interesse dessas pessoas que têm síndrome de Marta, e é um aspecto doentio, não é? É um foco de interesse estritamente ligado à materialidade, ao nosso mundo encarnado. Então eu quero procurar fazer um bolo que eu sei que vai chegar alguém, eu quero fazer, eu quero limpar a casa para a pessoa ter a impressão de que minha casa é sempre limpa, que eu estou organizada. As preocupações são materiais. A gente não se preocupa em fazer uma prece e apresentar a casa com aquele ambiente harmônico espiritual para receber um amigo, não é? Esse aspecto de se preocupar com as coisas materiais, que então a gente chama de síndrome de Marta, mostra para nós que as pessoas desse tipo têm uma visão muito chã, uma visão muito rasa da vida.
uma visão muito próxima do nosso chão. Ninguém desse tipo de síndrome está preocupado com alguma coisa espiritual mais elevada. As pessoas estão preocupadas só com aquilo ali, do dia a dia. Eu quero fazer um café, eu quero sentar, quero conversar, quero mostrar alguma coisa da casa, eu quero falar alguma coisa ligada ao dia a dia, eu quero oferecer alguma coisa que foi feita na casa. São coisas materiais. Essa visão essa visão horizontal aqui da vida de Marta vai ser o contraponto da visão de Maria. Porque vamos ver agora então o perfil de Maria, que não tinha a intenção de só hospedar Jesus, estar feliz porque ele estava ali na casa dela. Não, ela acolhe Jesus. Marta abre o espaço físico da casa, Maria abre o coração. Não é? Então a intenção de Maria não era só hospedar Jesus, mas era acolher Jesus dentro de si. Além disso, ela teve a clara opção de dizer: eu vou aproveitar Jesus que está aqui. Imaginem vocês o que nós faríamos se Jesus batesse a nossa porta e dissesse: eu preciso descansar um pouco. A gente ia correr atrás de fazer um pão, de servir uma água, de preparar alguma coisa, ou a gente quereria ficar perto dele para ouvir? São duas opções, não é? A terceira característica de Maria é de que, ao contrário de Marta, ela estava claramente preocupada com aquilo que ela ia receber de Jesus em termos espirituais. Era a parte boa que Jesus depois diz que ninguém tira, e que tantas vezes no Evangelho ele comenta: a traça não corrói, o ladrão não rouba, não é? Então, esse aspecto de aproveitar a presença de Jesus para aprender é o sentido de acolher Jesus para Maria. Traz, portanto, para Maria não a visão de Marta, que era aquela visão do dia a dia, preocupada com coisas materiais, mas a visão de Maria era uma visão vertical. Ela estava preocupada com as coisas mais elevadas, com as coisas mais espirituais, não é? Então veja uma postura de uma e de outra. Uma estava errada? Marta estava errada em receber Jesus? Não. Ela tinha as preocupações de receber. Maria errou em deixar a irmã e correr aos pés de Jesus? Também não. Porque na verdade as figuras de Marta e de Maria no Evangelho mostram as nossas duas facetas. Nós temos dentro de nós uma Marta e uma Maria, que algumas vezes tem que se preocupar com as coisas materiais, e outras vezes pode se preocupar com as coisas espirituais. Então nós somos Marta e Maria, porque o ser humano é esse dual, é esse confronto entre duas vertentes, entre as quais a gente tem que escolher e que não podem, no momento, conviver simultaneamente. Eu tenho que escolher algumas coisas. Vou dar um exemplo. Quando meu marido esteve doente, eu tenho uma filha só. Ela era adolescente e estava em fase de prestar vestibular. Ela não queria sair de casa, ela queria permanecer em casa para ajudar a cuidar dele. Ele desencarnou depois de algum tempo, mas ela não queria sair de casa. E para nós era muito penoso em termos financeiros mantê-la estudando numa escola particular. Mas eu queria que ela estudasse bem, fizesse o colegial bem, para poder fazer uma faculdade melhor. Era o que eu podia oferecer. E uma faculdade melhor, até um certo tempo atrás, eram só as faculdades públicas, né? Enfim, a escola dela, de segundo grau, montou uma equipe
e resolveu levar os alunos para prestar vestibular em Ribeirão Preto. E eu fiquei muito apertada financeiramente para poder pagar essa viagem para ela ir fazer o vestibular lá. Mas era um dos cursos que fazia parte da lista dela de opções. Então ela foi. Quando ela voltou, eu falei para ela: e aí, como é que foi de exame? Como é que foi de prova? Ela falou: eu não fiz a prova. A hora que eu vi que eu ia passar, eu entreguei a prova em branco e saí. Falei: filha, por que você fez isso? Ah, porque se eu passasse, depois eu ia ter que ir embora de casa. E eu queria conviver com meu pai, eu sei que ele vai desencarnar logo. Precisei esperar um pouco, ela chorou muito, todos nós choramos muito dela ter perdido a oportunidade. E depois, sozinha com ela, eu conversei e falei: filha, papai doente, tem só você de filha. O que você acha que ia trazer maior alegria para ele? Você ficar aqui em casa sem estudar? Ou tendo passado na faculdade? Aí ela pensou bem e falou: acho que era passar na faculdade, né? Falei: então. Falei: então na próxima eu vou passar. E realmente, na prova seguinte, ela passou e foi embora fazer faculdade. E muitas vezes ela falava assim para mim: eu tenho muita vontade, às vezes, de trancar o estudo, trancar a matrícula e voltar para casa. Mas não foi o necessário. Ela conseguiu terminar e eu dizia sempre para ela: você estando lá dentro da sala de aula, você tem que estar preocupada com a sala de aula. Você tem que aproveitar aquele momento. Não adianta você estar com a tua cabeça e o teu coração em outro lugar. Você tem que aproveitar aquele momento que você está ali, não é? Isso, graças a Deus, acabou funcionando bem, porque só depois que ela colou o grau na faculdade, meu marido já não enxergava mais, mas mesmo assim eu o levei para ele ouvir o nome dela ser chamado. Logo em seguida ele desencarnou, como se ele estivesse esperando. E ela então é grata por isso, por ter podido dar essa alegria para ele. Mas isso mostra para nós o quê? Que há momentos em que nós temos que focar o nosso interesse em algum lugar, em algum ponto. E em outros momentos, nós temos o nosso interesse voltado para outro lugar, para outra direção. Porque somos assim, um ser dual, não é? Essa visão de Maria, essa visão vertical, me faz lembrar imediatamente do livro Nosso Lar. No capítulo 20 do Nosso Lar, quando André Luiz fala sobre a estrutura familiar e a estrutura da família como base da sociedade, não só brasileira, embora o livro tenha sido ditado aqui no Brasil, em 44, né? Em 44, se vocês se lembram, poucas pessoas daqui vão ter idade para lembrar disso, mas vão se lembrar de que naquele tempo as famílias eram de uma estrutura familiar muito simples. O pai saía de casa para trabalhar, a mãe ficava em casa tomando conta de tudo e dos filhos. Não era assim? Era mais ou menos isso. Na composição familiar, esse vértice aqui, ó, esse ponto de ligação entre a mulher e o homem, esse ponto é a composição do lar. E essa composição do lar era feita assim: o homem na linha horizontal. Claro, cabia ao homem sair de casa, trabalhar, trazer dinheiro, trazer recursos para manter. Não sei se vocês se lembram disso, mas quando alguém decidia casar, a primeira pergunta que o pai da noiva fazia, qual que era? Tem como sustentar minha filha? Não era isso? Vai dar para ela o que ela tem aqui ou mais? Menos não podia. Não era assim? A cobrança era essa, senão não tinha escritura. Não é? Então, cabia ao homem ser o provedor da casa, aquele que fazia a manutenção, que se ocupava da manutenção. Então ele tinha essas preocupações, como Marta, né?
preocupações rasas do dia a dia. Ele tinha que ter dinheiro suficiente para comprar o arroz, tinha que ter o suficiente para comprar os tecidos que a mãe, às vezes a própria mãe costurava as nossas roupas, né? Então, essa era a função masculina. Por outro lado, cabia à mulher uma outra tarefa, uma tarefa dupla já, né? A tarefa de manter a casa organizada, limpa, com horários, né? Quando o marido chegasse, o almoço tinha que estar pronto, o jantar tinha que estar pronto, banheiro desocupado. Naquele tempo a gente tinha um banheiro só na casa. Comodidade de ter mais de um banheiro é de pouco tempo, né? Eu tenho um amigo de quem eu gosto muito e que comentou uma coisa esse ano que eu achei muito interessante. Ele disse assim: olha como a gente evoluiu em termos de casa, né? Quando eu me mudei, ele mora no Rio. Quando eu me mudei para o Rio, eu era adolescente e nós morávamos numa casa. Era uma casa normal. Tinha os quartos dos filhos, o quarto do casal, dos pais. Tinha um banheiro, uma cozinha, uma sala, né? Quando eles mudaram para o Rio, eles conseguiram mudar para um apartamento. E o apartamento era muito chique, porque tinha armário embutido. Vocês lembram disso? Hoje a gente acha armário embutido uma coisa tão comum, mas é de pouco tempo também. Antigamente, nós tínhamos guarda-roupa dentro dos quartos. Aí, depois de um tempo, esse menino cresceu, esse meu amigo cresceu, resolveu casar e foi comprar um outro apartamento. Aí ele já queria um apartamento que tivesse 2 banheiros, né? Um só para o casal e um para ele. Então aí já tinha 2 banheiros. E aí, hoje, ele falou assim para mim: hoje que as minhas filhas já são moças, elas querem cada um no seu quarto com o seu banheiro e cada uma com a sua televisão. Hoje nem juntos para ver a mesma televisão a gente não fica. A família desagregou, a família se dissolveu. Então fica o menino jogando videogame no computador dentro do quarto dele, trancado, a gente precisa pedir licença para entrar. A menina dentro do quarto dela, vendo a televisão que lhe interessa, ou no seu outro computador também, não é? E muitas vezes, quando nós estamos vendo televisão, também acontece de chegar alguém para conversar e falar: não, quero um pouquinho, só na hora do intervalo. Até isso, não é? As comodidades foram desagregando um pouco a família. Mas não foram só essas modernidades, essas comodidades que propiciaram essa desorganização familiar que hoje a gente vê. Houve um movimento libertário da mulher na década de 60 que também ocasionou a desestruturação familiar. No momento em que a mulher se viu no direito de sair de casa porque queria trabalhar, e ela não queria trabalhar para competir com o homem, o movimento libertário feminino não foi para dizer assim para os homens: olha, nós mulheres somos capazes, iguais. Não. A mulher saiu da sua casa para trabalhar porque o homem não tinha mais recurso para trazer dentro de casa. Os empregos começaram a rarear e os salários começaram a diminuir. E o dinheiro não era mais suficiente para manter a casa. E as casas tinham muitos filhos. Hoje não. Hoje a gente vê casas com 1, 2 filhos. Eu sou a caçula de 12. Como é que fazia meu pai? Não é? Como faziam os nossos pais? Essa estruturação familiar, portanto, hoje está um pouco modificada. Porque se cabia, na década de 40, como dizia André Luiz Chico,
ao homem a manutenção do lar e à mulher a parte moral, a formação moral e espiritual das crianças, hoje não está mais assim. Hoje as crianças não vão para a escola com 7 anos como iam antigamente. E não é por acaso que antigamente iam com 7 anos. A doutrina espírita explica isso, dizendo que o processo reencarnatório se completa aos 7 anos de idade. Até os 7 anos, a gente consegue torcer alguma má tendência da nossa criança em casa. Mas nós temos que observar para ver se existe essa má tendência ou não. O que aconteceu com a liberação da mulher? Ela passou a trabalhar fora de casa. E aí as crianças ficaram com quem? Com a vizinha, com a avó, com a professora, com a escola. E aí as crianças começaram a ir mais cedo para a escola. Então inventaram o jardim de infância, né? Depois inventaram o jardim 1 e o jardim 2, em 2 anos. Aí a criança começou a ir mais cedo. Depois inventaram a creche. Não, precisa ter creche. Aí a criança começou a ir mais cedo. Agora tem berçário. Daqui uns dias a gente tem nenê no hospital, em vez de levar para casa, manda para o berçário e vai para casa. Se bobear, vai acontecer isso. Ou seja, nós estamos terceirizando os nossos filhos. Nós estamos delegando a terceiros a educação que nos cabe. A tarefa dos pais é educar. Agora, a criança fica o dia inteiro fora, chega cansada, 7 horas da noite. Aí a gente fala, vai tomar banho, vai não sei o quê. A criança, claro que não vai gostar. A criança quer um pouco de espaço, quer um pouco de sossego, porque já ficou o dia inteiro debaixo de ordens. Aí a gente obriga. Aí, claro que a criança passa a não gostar tanto da mãe nem do pai, porque são pessoas que dão ordem na hora que ela queria ter liberdade. Então veja a situação que está sendo criada dentro do lar. Como está ficando a responsabilidade de nós, pais? Existe um livro fantástico que eu recomendo que leiam e façam as pessoas ligadas ao assunto leiam, que é Nossos Filhos São Espíritos, onde mostra a responsabilidade da paternidade, a responsabilidade que os pais têm quando recebem em casa um espírito reencarnante. É um livro extremamente sério que mostra para nós o quanto somos responsáveis pela formação daquele espírito que pode ser moldado até os 7 anos. E é igual um pepino novo, né? Pepino novo a gente torce, né? Depois que amadurece, quem torce? Ninguém mais. E gostaria de fazer uma pergunta. Tem a possibilidade do reencarnante vai reencarnar naquela família? Essa possibilidade já que ele está preparado o que vai acontecer em termos de trabalho do pai e com a mãe. O que vai ocorrer nesse período quando ele entra no mundo? Sim, claro que tá. Isso daí tudo é programado. Só que, independente dessa programação, que é diferenciada entre cada um, cada reencarnante tem a sua programação, porque tem a sua bagagem de experiência, que vai colocar em prática. Apesar disso, existem as variáveis que são a prática da responsabilidade da paternidade. Se você não exercer a tua prática, se você não exercer o teu direito de paternidade, você vai estar deixando de fazer alguma coisa que deveria fazer. Você vai faltar com a tua responsabilidade. E isso tem preço. Respondi? Bem, esse gráfico muito simplificado, gente,
é mais ou menos aquilo que André Luiz fala, então, no capítulo 20 do Nosso Lar, quando ele fala da estrutura da família. Hoje a gente percebe, como também percebe lendo esse capítulo, que o ideal para se manter um equilíbrio dentro do lar é manter uma abertura aqui. Isso daqui está num ângulo reto, né? Ao homem cabe a manutenção do lar e à mulher a parte de formação moral. O ideal é justamente isso, de manter o equilíbrio. E o equilíbrio vai depender justamente da abertura desse ângulo. Se, por exemplo, o homem oferece muito dinheiro, ele chega aqui, ó. Então ele mantém o lar com grande possibilidade material. Ele dá para o filho tudo o que o filho quer. Mas a mãe não se preocupa com a parte moral. O que vai acontecer? Vai ficar essa preocupação aqui embaixo e esse daqui aqui. Então o eixo não é equilibrado aqui no meio. O eixo vai ser aqui, ó. Ou seja, a evolução do lar vai ser mais lenta. Tudo isso a gente tem que pensar, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que está ao nosso redor. Essa responsabilidade é muito grande. Bem, continuando. Manter equilíbrio não é fácil. A gente sabe disso, né? Manter equilíbrio não é fácil. Se nós estamos com o nosso lado de Marta mais à flor da pele, e a gente está preocupado porque já é dia 20, eu tenho que pagar a conta, meu salário vai chegar só dia 1º, não vai ter dinheiro, eu estou preocupada com as coisas da matéria, e isso me desequilibra. Eu posso não ter o que comer dentro de casa nos últimos dias, eu posso ter problemas materiais dentro de casa, eu posso ter a luz cortada se eu não pagar, eu posso ter problemas inúmeros se eu não fizer a manutenção do lar. Por outro lado, se o meu lado Maria está mais aflorado, eu também posso me desequilibrar se eu não tiver firmeza de fé e confiança em Deus. Diante de uma dificuldade qualquer, moral ou espiritual, se eu não me firmar, se eu não me mantiver de pé, eu me desequilibro fácil. E com o desequilíbrio, vem as obsessões, vem perturbações espirituais, vem desentendimentos, porque infelizmente os espíritos menos felizes se aproveitam dessa fragilidade nossa e nos intuem a discussões e a coisas que vão prejudicando a harmonia do lar. Então, é difícil encontrar o equilíbrio? Claro que é. Porque a gente tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Um monte de coisa. Diz o Evangelho que a busca do equilíbrio é necessária para nós. No livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: mas a gente pode ser feliz aqui na Terra? Os Espíritos respondem: podem. Falam: mas como que a gente vai ser feliz? Qual é a medida para a gente ser feliz? E os Espíritos respondem: basta querer o necessário. Para a vida material, o necessário. Esse necessário é muito subjetivo, porque o que é necessário para mim pode não ser para a senhora. O que é necessário para uma pessoa muito rica não é o necessário para alguém que tem poucas posses. O que é necessário para alguém que está preocupado em cuidar do próximo não é a mesma coisa para aquele que está preocupado em fazer o café. As preocupações e os interesses são muito variados. Portanto, o necessário é subjetivo, é individual. Existe um livro que parece que é de criança, mas não é, chamado O Livro da Selva, escrito por um inglês chamado Rudyard Kipling, que morou muito tempo na Índia.
E esse livro, chamado Livro da Selva, virou um filme, um desenho animado chamado Mowgli, o Menino Lobo, porque ele narra a história de uma criança que ficou perdida na floresta. Ela se perdeu da aldeia que era próxima da floresta, ela se perdeu e ela então convive com os animais. Mas um animal, uma pantera, muito sábia, resolve levar a criança de volta para a aldeia. E no caminho, eles encontram a criança Mowgli e a pantera, encontram um urso muito bonachão, bom de vida, né? Chamado Balu. E ele canta uma música para o Mowgli, e não fiquem preocupados, eu não vou cantar. Mas nós vamos ver a letra que foi feita em português pelo Aloysio de Oliveira, que foi um dos grandes letristas da bossa nova brasileira, né? E ele diz assim, o Balu canta exatamente isso: eu uso o necessário. E quando ele fala isso no desenho, cai um cacho de banana, mas do cacho ele pega uma banana, porque era uma que ele ia comer. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Extraordinário é uma palavra interessante. O que quer dizer extraordinário? Extraordinário, além do ordinário, além do necessário, além do comum. E esse demais não é aquele demais que a gente fala, isso é demais, né? Nesse sentido de que isso é ótimo. Não, o demais é o excesso. O extraordinário é demais, é o excesso, é o exagero, né? Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz. E termina assim: assim é que eu vivo e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. O necessário. O necessário. Nós não somos centopeias, mas nós temos 20 pares de sapato. Um preto alto, um preto baixo, um preto de salto grosso, um preto de salto fino, um preto com brilho, um preto sem brilho, um preto de camurça. Não é? Só de sapato preto a gente deve ter pelo menos uma meia dúzia. Os homens hoje, vou falar dos homens também. Os homens hoje também param na frente da Brooksfield, param na frente da vitrine da Lacoste para ver o jacarezinho, né? Porque eles também gostam. Mas muitas coisas a gente não precisa ter em excesso. Muitas vezes, é claro que o espírito consumista que nós temos nos faz esse apelo. Olha que lindo aquele vestido naquela vitrine. E a gente fala, ai, como eu queria aquele vestido. Aí compra o vestido e fica pendurado porque não tem onde pôr. Não acha uma ocasião para pôr o vestido. Fala, o que eu vou fazer com o vestido? Até que ele não serve mais. Aí quando não serve mais, a gente fala, mas eu tenho dó de dar. Eu nem usei. E fica apegado, grudado no vestido que nunca usou. Nem serve mais o vestido. Será que a gente ocupa da nossa vida só o necessário? Será que a gente vive em paz com a vida que a gente tem, porque é só isso que ela dá e é com isso que eu quero me satisfazer? Em termos materiais? Nós temos que pensar. Como eu disse para vocês, nós temos dentro de nós, ao mesmo tempo, Marta e Maria. Essa postura de ter ao mesmo tempo Marta e Maria nos faz refletir o seguinte: se eu estou aqui agora encarnada, eu preciso saber quando é que eu posso deixar a Marta aparecer, quando é que eu posso deixar baixar a tal da Maria, não é? Quando é que eu posso trabalhar com uma ou trabalhar com outra? E o Evangelho fala muito sobre isso e diz o seguinte para nós: primeira coisa, a gente tem que
começar a perceber que muito do que nós vemos é ilusório, não pertence, na verdade, ao mundo real, necessário. Aquele vestido, deixa lá na vitrine para alguém que vai usar, não é? Aquela camisa linda, aquela jaqueta de couro. Para que jaqueta de couro aqui em Rio Preto? Não é? Então nós temos que aprender a evitar a ilusão das aparências do mundo real. Claro que a jaqueta de couro é linda, que aquele vestido é maravilhoso, mas para que vai me servir? Eu tenho que avaliar isso. Segunda coisa que eu preciso, como encarnada, aprender a me contentar com aquilo que é necessário. Refletir sempre. Isso eu estou precisando mesmo disso? Porque é claro, a gente vai às lojas de departamento, vê aquele monte de blusa pendurada. É impossível resistir. Mas é necessário? Eu estou precisando de uma camiseta a mais? Outra coisa, nós somos encarnados, estamos numa fase de grande uso do raciocínio, porque somos racionais, mas nós exercitamos esse raciocínio? A gente coloca isso em funcionamento? Porque se a gente não colocar, nós nunca vamos aprender a discernir, a não escolher, antes de escolher, a observar e determinar aquilo que é de um jeito e aquilo que é de outro. Isso é discernimento. É a gente ter a capacidade de enxergar ambos os lados da situação. Mas se eu não refletir, se eu não raciocinar, eu não vou saber. Por que eu preciso isso? Porque eu tenho que aprender, discernir e escolher entre o que é necessário e o desnecessário, entre o bem e o mal. É o básico. Eu tenho que saber discernir aquilo que parece que é bom daquilo que realmente faz mal. Porque muitas vezes a gente fala, ai, olha que bonito, não sei o quê. Aparentemente é bonito, mas no fundo a consequência que aquilo pode trazer é desastrosa. A aparência é uma coisa, a realidade é outra. Nós temos que estar com os olhos abertos. Nós temos, enfim, que procurar sempre enxergar o mundo, no mínimo, sob dois aspectos: o positivo e o negativo, o honesto do desonesto, o bom do mal, o escuro do claro. A gente tem que saber. Se não exercitar o raciocínio, nós não vamos aprender. Nós estamos aqui encarnados para isso, para exercitar o nosso raciocínio. Então nós temos que saber escolher. O que me interessa? Andar olhando para um lado ou andar olhando para o outro? Porque andar olhando para os dois lados não dá, não é? Quando a gente entra num ônibus, vai viajar, ou a gente olha para o lado esquerdo ou a gente olha para o lado direito. Não dá para olhar os dois ao mesmo tempo. É uma questão de opção. Para que lado me interessa olhar? No entanto, um dia nós vamos estar desencarnados. E quando estivermos desencarnados, de volta à pátria espiritual, qual será a nossa preocupação em relação a todas essas teorias que a gente tenta colocar na prática encarnados? Primeiro, a gente vai procurar readquirir logo a consciência para perceber e ter uma visão clara de todas as nossas existências, pelo menos das últimas existências, para entender melhor o mecanismo da reencarnação a qual nós estamos sujeitos. E é importante isso. Por quê?
Porque eu vou perceber primeiro se eu acertei ou se eu não acertei na programação que eu tinha feito. Em segundo lugar, eu vou ter plena consciência de que se eu me apliquei, eu vou voltar para a pátria espiritual melhor do que eu vim. Claro, eu vou chegar de volta com a minha bagagem um pouco mais pesada, né? Mas uma bagagem positiva mais pesada. Enfim, é preciso que a gente logo readquira pelo menos uma visão clara da última existência, para saber dentro de nós mesmos o que é que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Depois, nós temos que nos preocupar com essa contabilidade divina, porque existe, né? Bom, agora vamos ver. Eu tinha programado para minha última existência fazer isso. Bom, agora desencarnei, estou lá de volta. Preciso prestar conta. Não é para nenhum juiz, não, é para mim mesma. Ué, mas eu tinha falado que eu ia fazer isso. Nossa, eu esqueci que eu ia me reconciliar com aquele inimigo e eu não me reconciliei. E agora? Então eu tenho que me preocupar com essa contabilidade, de saber o que eu tinha programado para saber o que eu tinha feito ou não. Por fim, quando eu estou lá na espiritualidade, eu tenho mais plena potência da minha alma, não é? Do meu espírito, eu tenho que me preocupar claramente em adquirir virtudes e tratar de pensar numa situação criativa para a próxima reencarnação. Falar, não, eu não consegui fazer a reconciliação, mas na próxima eu vou conseguir. Quer saber? Eu vou pôr ele mais perto de mim ainda, então eu quero receber esse inimigo meu como filho. Aí vem. Então é assim que funciona, mas a gente tem que pensar. Nós não somos totalmente alheios, não, aos planos reencarnatórios. Eu gosto muito desse quadrinho, que é muito simples. Pensar antes de agir leva a gente sempre a um planejamento, não é? Se, por exemplo, vamos falar de uma coisa material. Eu quero trocar meu carro. A velhinho, eu quero trocar meu carro. Eu não posso chegar na loja e falar, olha, eu quero trocar meu carro, quanto que você me dá nesse? E fazer uma dívida sem saber se eu posso ou não pagar aquela dívida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro pensar antes de agir. Eu tenho que planejar, tenho que falar, bom, meu carro, vou ver quanto ele custa, eu vou ver se dá para trocar, se o dinheiro que eu estou ganhando por mês, eu posso retirar uma parte para fazer o pagamento daquilo que eu tenho que pagar, né? Ou se eu vou financiar, se eu não vou financiar, ou se eu vou guardar esse dinheiro para ter o dinheiro suficiente para chegar lá e bancar na hora. Eu tenho que planejar, mas isso eu tenho que fazer antes, eu tenho que pensar antes de fazer. Porque se eu fizer primeiro e depois pensar, olha o que vai acontecer. Com certeza vai dar errado e eu vou ter que me arrepender. Nossa, mas o que eu fui fazer? E agora? Como é que eu faço para pagar? Então, pensar sempre antes de agir. Isso é importante. Eu vou ler muito rapidamente, porque já é o fim da palestra, senão eu fico aqui até amanhã cedo, né? Mas eu tirei de Mateus, de quem eu gosto muito também, no capítulo 6, os versículos de 25 a 34. Diz assim: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado era uma medida antiga que valia a esse do cotovelo até o pulso, uma medida, como se fosse um pé, né?
Quer dizer, nós não somos maiores do que uma ave? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai então primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha que sabedoria! Ou seja, hoje nós temos que cumprir com as tarefas do dia de hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O Evangelho é pródigo em nos dar aquele exemplo daquele infeliz que deitou preocupado porque não tinha mais espaço para guardar semente. E ele falou: amanhã eu vou construir um outro celeiro maior. E os espíritos que estavam à volta falaram: bobinho, essa noite sua alma vai ser tomada. Para que deitar preocupado com coisas materiais? Quando vamos deitar, vamos nos preparar para viver um pouco da nossa vida no mundo espiritual, porque afrouxam-se os laços da reencarnação e a gente pode conviver na espiritualidade com espíritos melhores, se buscarmos a companhia dos melhores. Senão nós vamos ter companhia do nosso tipo. Aí no dia seguinte a gente levanta cansado, correu a noite inteira, varreu casa a noite inteira, trabalhou a noite inteira. Assim como também não adianta vir ao centro domingo de manhã, estar aqui e aqui, em vez de prestar atenção, ficar: nossa, será que vai dar tempo de fazer o molho de tomate? Quando a gente está num lugar, a gente tem que estar completamente naquele lugar. Então, para encerrar, eu vou deixar essa imagem para vocês, de um carioca que estava passeando e viu essa senhora sem nada na praia. E ele então tira o seu chinelo e dá a ela o chinelo. Ele não joga o chinelo, ele dá a ela para ela calçar. Ele se curva e ele dá. Por quê? Olha o que diz Jesus segundo Lucas também: fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não se aproximam, nem a traça destrói. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós temos o nosso lado Marta, o nosso lado Maria. Vamos deixar que a Marta conviva no plano dela e a Maria conviva no plano dela também. Vamos tentar saber discernir qual é o momento de deixar a Marta funcionar e qual é o momento que nós devemos deixar Maria estar nas nossas vidas. Porque é assim que funciona. Nós somos esse ser dual que Jesus sabe muito bem, conhece as nossas necessidades, mas Ele espera de nós isso. Ele espera que nós saibamos agir no momento certo. Que Jesus nos abençoe.